Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso 13º episódio dessa série, que começou lá no ano passado, 2023, né, alusivo ao nosso mês negro aí, né, Novembro Negro, Bienal Black. Essa série que foi provocada, tensionada, né, na verdade, ela foi criada para provocar e tensionar, melhor, né, os artistas, todos eles que já passaram e os que vão ainda passar por aqui. A provocação foi no sentido desse tema amplo, né, que a gente vem discutindo, conexões culturais e desafios globais, que faz parte aí do nosso tema da 3ª edição da Bienal, Fluxos em Fluxo, Transitoriedade, Migração e Memória. Então, ao longo, né, dos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, terminando em março desse ano, serão aí os episódios que nós mostraremos. É entrevista, né, uma curiosidade, conversas envolvendo aí os artistas que vão participar direto e indiretamente dessa nossa 3ª edição. E a nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial, como todas que passam por aqui, né? Mas ela é uma artista múltipla, né? É uma artista que foi provocada, né? A gente gosta de fazer provocação, porque aí a gente, né, quer saber como é que o artista reverbera essa provocação aí, né? Então vai estar comigo aqui em pouco mais de 30 minutinhos a Hannah. Hannah, seja muito bem-vinda. Olá a todas, todos e todes. Um prazer estar aqui na Bienal Black, nesse podcast aqui conversando contigo, Patrícia. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, né? Gosto sempre de começar os trabalhos, como a gente diz, né? Perguntando, assim, quem é o artista. Eu já vi que alguns me disseram que iam ter que ir numa sessão espírita para tentar ver se alguém diz, né, exatamente o que é, quem é esse artista, ou chamar o seu analista, né? Mas assim, de uma forma bem tranquila, né? Fala um pouquinho da Hannah, quem é a Hannah? Esse é um nome artístico, né? E diz aí, onde você se encaixa dentro desse panteão das artes? Você é uma artista múltipla aí, né? Então hoje a minha apresentação começa com: eu sou uma mulher artista, preta, de pele clara. E eu demorei quase 50 anos para poder falar a primeira parte dessa frase, e a segunda parte eu só comecei a falar esse ano, né? Então, eu me entendo como uma artista autodidata e principalmente investigadora, né? Eu tenho uma formação na Escola de Belas Artes, mas no curso de desenho industrial, né? Então, uma atividade projetual, que foi, acho que, a forma de uma menina suburbana de família grande conseguir ser artista sem ser artista, né? E acho que a minha formação atravessa muito todos os meus processos criativos, né? Depois de formadas 20 anos depois, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em design editorial, que foi a área que eu me especializei, né? E em 2021 eu terminei uma outra especialização em neurociência e comportamento humano. Então, eu acho que essas formações vieram junto com essa investigação que eu produzia a partir dessa necessidade. Eu quero fazer arte,
eu quero colocar alguma coisa no mundo, mas como? De que maneira? De que olhar, né? Então, entendo muito que a Hannah hoje é uma mulher que investiga, é uma mulher artista, e é uma mulher que consegue dizer isso. Que interessante, né, você vindo desse campo também da neurociência, né? Você também atua como arte educadora, digamos assim, né? Porque você é uma mulher que ministra também oficina, né? Você consegue projetar nessas oficinas, acredito eu, que muito dessa sua prática aí, né, dessa área. Como é que funciona isso, né, em termos práticos? As oficinas nascem, inclusive, dessas investigações, né? Quando eu começo a olhar para o meu trabalho e pesquisar sobre ele, tentar entender o que eu estou fazendo, tudo que eu ia estudando e aprendendo, eu pensava, nossa, isso tudo é muito legal, isso não tinha que ficar só para mim, eu precisava dividir isso com as pessoas. Então, as oficinas nascem dessa necessidade de dividir esses conhecimentos, né? E a partir do momento que eu percebi que eu conseguia passar isso de uma forma interessante, divertida, e que de alguma forma provocava as pessoas, eu comecei a perceber que eu provocava em alguns lugares que eu não estava entendendo, né? Acho que compreender o funcionamento do cérebro, neurociência, veio dessa experiência das oficinas de colagem, né? Perceber que, às vezes, pedir para uma pessoa fazer alguma coisa que ela não estava fazendo, né, ou que ela não costumava fazer, abrir um clique, assim, que eu ficava escutando, nossa, isso mudou, isso, né, abriu espaços. Então, me tornar facilitadora, depois de muitos anos eu fui fazer uma formação sobre isso, também teve a ver com essa investigação, de entender esse lugar que existe dentro da gente para poder a gente conseguir colocar para fora, né? Então, acho que o meu trabalho de facilitação, de ateliê, mentoria, oficina, está sempre nesse lugar, nunca de ensinar técnica, né? Porque, como eu disse, minha formação é totalmente autodidata, então nem eu sei nome de técnica, eu acho que nem é esse lugar que eu quero ocupar, mas de pensar a pessoa que está produzindo aquela arte, aquele trabalho, ou aquela expressão, né? Então, o meu lugar de facilitadora sempre foi nesse de, quando eu consigo olhar para mim, eu consigo perceber ou projetar no que eu estou fazendo essas coisas, né? Então, a facilitação também está muito misturada com os meus processos artísticos e com o entendimento que eu tenho da arte também, né? Que é aprender e dividir. Bacana. Agora sim, né, você fala muito na colagem, que eu acho que deve ser o carro-chefe principal, né, da sua prática artística cotidiana, né? E aí, se a gente olhar a colagem, que é um ato de construir e, ao mesmo tempo, reconstruir, né? Porque se você pega formas, né? Você retrabalha essa mesma forma algumas vezes, né? Você interfere nessa forma que já está pronta para criar uma outra forma, digamos assim, né? Como é que você enxerga, né, esses trabalhos quando você pega vamos lá supor, uma determinada imagem e retrabalha ela e ela vira uma outra coisa, né? Eu estou um pouquinho nervosa, então nem preparei aqui uma colinha, mas estou ignorando a minha colinha, mas eu sempre gosto de falar que nem sou uma artista visual e colagista, né? Porque eu acho que pontuar a experiência da colagem dentro da minha arte é fundamental, porque eu comecei a me perceber artista a partir desse trabalho de colagem, né? Que começa de uma forma muito intuitiva, no sentido de eu preciso expressar, né? E o desenho já não era suficiente, e ter imagens e reorganizar imagens, né, trabalhar com metáfora sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, a colagem, ela tem esse espaço onde você não precisa estar certo, né, porque o que é o certo na colagem, né, você pode construir a partir da sua intuição, né, e geralmente o que você o resultado, ele está dizendo muito mais do seu interior do que qualquer outra coisa.
eu entendo que a colagem, para mim, foi um espaço de poder dizer, eu sou uma pessoa muito tímida, apesar de não parecer para muita gente, mas de poder falar sobre muita coisa que estava acontecendo dentro, né? Então, escolher algo que existe e reconstruir aquela fala, né, trabalhar isso como uma metáfora visual, eu pego esse pedaço de imagem, eu pego esse pedaço de textura e junto as duas e digo que aquilo é uma outra história, uma outra narrativa, para mim é uma coisa extremamente potente, né? E eu acho que a colagem também tem a grande vantagem de ser um espaço muito democrático, né? Se o desenho, se a pintura, às vezes te exige uma certa, um certo conhecimento, né, ou uma certa capacidade, digamos assim, a colagem ela não te exige isso, né? Eu sempre falo, eu nunca ensino colagem, eu proporciono um espaço onde as pessoas vão sentar e colar, porque colar é intuitivo, né? Construir essas metáforas é intuitivo. O que eu fui percebendo no processo é que você pode elaborar isso, você pode acrescentar, né, técnicas, você pode acrescentar uma sofisticação de pensamento, mas a colagem em si, ela é um espaço para todos, né? Então, assim, eu sou acho que muito suspeita para fazer essa defesa toda, porque eu amo colagem, acho que antes de eu entender que colagem era colagem. Ai, perfeito, bacana. Agora sim, você mencionou que você tá em reconstrução, né? A Hannah como artista começou um processo de reconstrução, especialmente aí depois dos 50 anos, né? Como é que isso é para você, estando numa sociedade como a nossa, né? Essa sociedade brasileira, principalmente nesse campo das artes, onde o artista, depois dos... Eu vou me atrever a dizer o artista depois dos 40 anos, né? Ele já não é mais visto como, né, os novos, aí a carne fresca que tem no mercado, né? Assim, na verdade eu comecei a entender que eu não era nova quando eu tentei, sei lá, eu tinha 30 e poucos anos e queria tentar uma bolsa, e nem lembro, em algum lugar, e aí o novo tinha que ter até 25, e aí dali em diante eu já estava fora, né, eu já fui percebendo isso. Mas assim, a minha história tem muito de cair, perder, levantar, né, então esse trabalho de agora não tenho, e como é que eu começo de novo, é uma coisa que infelizmente eu conheço muito, né? Então, hoje, na verdade, me dá menos medo, menos temor de chegar e poder, porque assim, agora que eu consigo virar e olhar para o espelho e falar, você é uma artista, né? Porque antes esse entendimento estava imbricado em tanta coisa, estava imbricado no fato de você paga o seu aluguel com a sua arte, e a resposta quase sempre é não, né? Então você não é uma artista. E hoje eu percebo que não tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa construção de um caminho que a gente faz. E ao contrário desse entendimento comum, na verdade, o tempo, né? Ou seja, estar hoje com 50 anos, me dá hoje uma tranquilidade maior, porque cada vez menos eu tenho pressa. Então, hoje, já há alguns anos, eu venho construindo esse caminho, né, do que eu estou falando, que lugar é esse que eu quero estar, o que eu quero dizer com a minha arte, e quanto mais o tempo passa, menos eu tenho pressa para que isso esteja na rua, para fora, né, e eu acho que quanto mais devagar eu caminho, mais eu consigo pisar de verdade nesse espaço. Então, hoje, me interessa menos essas condições, né? Você é artista se você é assim, se você é assado, e me interessa mais essa pesquisa, essa busca, né? Claro que para fora, né? A gente sabe que a sociedade não é tão simpática assim a isso tudo, né? Então eu discuto, vejo, né? Às vezes de forma velada, às vezes de forma assim bem clara, né?
Mas eu acho que eu não estou sozinha, sabe? Eu tenho encontrado no caminho várias pessoas, né, da minha idade, mais velhas, que estão aí, estão vivendo. Então, tudo isso me diz, se alguém está fazendo, então eu posso fazer também. Então, eu estou indo. Hoje eu estou cada vez menos me importando se alguém me diz se eu posso. Hoje eu quero, eu vou. É isso aí, eu vou te dar até os parabéns, viu? Porque realmente eu tenho encontrado também muitas artistas que se descobriram ou se redescobriram, né? Cursaram as artes visuais, deram aí um stand-by na carreira em detrimento, né, do que a sociedade, né, julgava ali ou rotulava como, né, valorização assim para a pessoa, né? Não, você fez artes, tá, mas deixa isso que quando você se aposentar você vai lá e pega isso, né? Agora foca né, naquilo que vai pagar suas contas, né? Mas eu acho que eu também tô indo nessa mesma vibe sua aí de dar mais do espírito fazendo aquilo que você gosta, sabe? Tendo essa tranquilidade. Claro, eu não tô nesse teu, né, nessa tua pegada aí de reduzir, ainda não estou assim, né, reduzindo bem, o negócio aqui tá bem acelerado mesmo, mas eu quero, sim, num futuro não muito distante, olha, fazer só aquilo que me der na telha, né? Assim, a gente conta aqui que é bonito, mas assim, o dia a dia não é tão leve, não é tão fácil, mas a gente vai fazendo escolhas, né? Ultimamente eu tenho feito escolhas não tão fáceis, mas isso, né? O quanto eu tenho de energia e o quanto eu quero disponibilizar isso para aquilo que, na verdade, me nutre, né? Que aí esse foi o entendimento que eu venho tendo, principalmente da pandemia para cá, né? O quanto fazer arte é uma nutrição fundamental para a minha alma. Então, eu preciso fazer isso, não é só eu quero, né? Isso me sustenta como ser humano. Então, e que espaço eu vou dar para isso, né? Eu tenho sido, de certa forma, obrigada a ter que escolher, né? Bom, eu não vou mais dar espaço para isso, para dar espaço para esse lugar. Nem sempre fácil, nem sempre leve, mas só isso, né? A gente vai escolhendo os lugares que a gente quer e precisa estar. Eu acho que é meio isso aí. Tá. Agora, voltando um pouquinho para o seu campo de pesquisa, né? Você mencionou assim, o seu interesse profundo nessas narrativas visuais simbólicas, né? Especialmente as femininas, né? Como é que essas narrativas aí elas se manifestam nas suas obras, especialmente quando você explora esses arquétipos, né? E a sua própria experiência pessoal aí? É engraçado que, como eu falei, né, a colagem era esse espaço de contar a minha história. Eu comecei fazendo só diários visuais. Eu tenho hoje acho que mais de 60 diários e vou trabalhando 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, né? Continua sendo uma prática. E quando eu começo a sair um pouco desses diários e passar para, né, pequenos formatos que começam a vender, eu percebo que, na verdade, muito pela fala, né, de quem estava vendo, do quanto que esse trabalho tinha esse aspecto do feminino, né? O arquétipo, o trabalho com símbolo e arquétipo foi quase que um resultado de tudo aquilo que eu gostava de ler. Eu sempre fui uma pessoa que pesquisava sobre simbologia, né? Até hoje eu estudo os arquétipos do tarô, né? Então, qualquer livro sobre grafismos, né? Agora voltei a estudar, já li há muito tempo no passado, mas voltei a estudar sobre os Adinkra, né? Que agora tem esse livro maravilhoso do Gado, Luiz Carlos Gá, que foi meu professor na faculdade. E essa forma de comunicar a partir de imagens que não são óbvias, né, que não são necessariamente figurativas, sempre foi uma coisa que me puxou muito. Então, isso naturalmente vai aparecendo no meu trabalho, né? Quantas vezes eu queria contar alguma coisa que eu vi ou que eu vivi e não queria ser explícita. Então, trabalhar com signos, símbolos e arquétipos vem um pouco, eu acho que dessa pesquisa, né? Dessa quantidade de coisa absorvida, mas também da vontade de contar uma coisa que não fosse
a minha história só, mas que fosse uma história, né, que no final a gente vai aprendendo que, né, as mulheres, né, as pessoas negras de pele clara ou as pessoas negras, elas vivem coisas que são muito similares, né? A gente vai tendo dificuldades e controvérsias no caminho que quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe que não é sua só, né? Que deixa a gente sozinho e triste é pensar que a gente é a única pessoa na face da Terra com aquela experiência. Mas não, né? Essa troca, poder... Quando eu começo a perceber as pessoas se enxergando nas minhas histórias, é que eu, na verdade, valido e compreendo a importância desse trabalho arquetípico. Mas isso foi orgânico, né? Não nasceu intencional. Legal. Eu me interesso também muito por esse viés das artes, assim, onde você apresenta um trabalho e ele é de uma subjetividade que te proporciona outras leituras, né? Esses dias eu estava falando com um grupo de artistas sobre a pessoa do mediador, né, dentro das exposições de arte. Porque o mediador, ele está ali como uma espécie de... atravessador, digamos assim, daquilo que você pode interpretar por si só. Então, quando você chega numa exposição e o mediador, enfim, ele faz um relato, um resumo sobre, né, a exposição, etc. e tal, para algumas pessoas, inibe aquela primeira sensação que ela tem de entrar dentro do espaço expositivo e se sentir tocado por aquela obra que está dizendo uma outra coisa para ela, porque é uma coisa mais de sensação, né? Está dizendo uma coisa diferente do que muitas vezes o artista quer dizer, né, para o público. Então, quando você traz aí que você gosta de trabalhar com símbolos, né, com esses arquétipos, com tudo aquilo que abre aí um campo, né, de outros olhares, né, é bacana. Eu sou muito adepta aqui às leituras do Jung, né, é quase que um livro de cabeceira, até para poder entender também, né. Apesar aí de você ter participado de diversas exposições coletivas, você ainda não realizou uma individual. Existe um porquê disso, né? Você está guardando aí, tem planos para o futuro, não muito longe de fazer. Já que você acabou de confessar que tem 60 ou mais de 60, né? Diários visuais aí. Bom, o porquê real, né, que é porque eu não consegui mesmo, não tive oportunidade. Essa é o grande porquê. Mas existem os outros porquês, né? Assim, eu comecei a participar de exposições. Meu filho ainda era pequeno, ele está com 16, então ele tinha menos de um ano. E o curador dessa exposição foi o Marco Antônio Teobaldo, né, que foi a primeira exposição que ele fez curadoria, por sinal. E aí passou um ano, 2, eu falei, nossa, eu queria fazer uma exposição, eu assim, né, toda verdinha, sem saber de nada, e fui tentar entrar em contato com ele, e ele me fez uma pergunta que me move até hoje, que ele falou assim, tá, mas qual é o seu trabalho hoje? E eu não consegui, estou tentando responder essa pergunta até hoje, acho que, sei lá, mais de 10 anos depois, sobre isso. E aí, assim, porque naquele momento eu percebi que eu tinha cadernos, mas eu tinha uma questão, eu tinha um caminho, e aí foi muito interessante, porque essa pergunta começou a me provocar para buscar caminhos, buscar processos, né, que não era uma coisa que eu via no meu trabalho, eu sentava e fazia. E aí, eu acho que também, durante anos, eu não tive esse tempo de refletir sobre os processos, porque era aquilo, né? Cuidando de filho, mãe solo, trabalhando, sobrevivendo, né? Era quando dava e participava no susto das coisas. E depois de ter saído de um trabalho que durou do emprego CLT, que durou mais de 10 anos, eu achei que era, agora é a oportunidade que eu vou ter, né? E aí veio, na sequência, a pandemia, que quebrou todos os meus planos, e acho que os planos de muita gente. Mas eu sou aquela pessoa que continua, né? O que eu fui aprendendo é que se eu não posso
para eu fazer alguma coisa grande na minha vida, eu não vou fazer grande de uma vez, eu vou fazer um tantinho. Então, há muitos anos eu venho tentando, de alguma forma, enfiar nas brechas da vida esse espaço onde eu consigo pensar meus processos, onde eu consigo cavucar um pouco mais, e assim, eu acho que essa insistência veio agregando pessoas na minha vida que têm me ajudado nisso. Então, eu tenho tido a oportunidade de fazer uma residência virtual, e aí as provocações que a Adriana Costa, da Residência Criativa, me traz, vem me fazendo escrever, vem me fazendo pensar o meu trabalho. Então, eu acho que agora eu olho e falo assim, agora eu acho que eu já consigo escrever um projeto. Aí agora só falta o tempo de sentar e escrever o projeto. Mas penso que é uma construção, né? Se durante todos esses anos eu não tive essa oportunidade, eu também penso que durante todos esses anos eu estou me preparando para essa oportunidade, né? Que eu espero esteja mais próxima do que longe. Você tem uma linha aí, olha, que começou, né, recente, então, sim, tem bastante fogo, digamos assim, né? Fumaça a gente já viu que tem, mas também tem fogo acompanhando essa fumaça aí, né? Vida longa, então, para os projetos, Hanna, né? Isso aí. Bom, então agora vamos para uma pergunta final, né? Expectativas aí para essa Bienal que chega, porque é uma Bienal que está sendo construída aí a diversos braços, né? Inclusive os braços dos artistas, né? Como é que você vê, assim, uma Bienal dessas caindo de paraquedas com essa discussão, que é uma discussão presente, né? Num estado como o do Rio de Janeiro, que tem as suas nuances, assim como diversos outros, né? Mas que a sociedade, assim, não pode mais tapar, digamos, o sol com a peneira, né? Porque existe, sim, uma diferença, né, desses protagonistas, desses atores, que insistem em nos colocar em determinados lugares e não ascender a outros, né? Diz respeito muito em como o país ele cresceu verticalmente, né? Tendo uma população aí já reconhecida com mais de 57 ou pouco mais de 57% de autodeclarados, né? Então, assim, é visivelmente um país que a sua construção ela deveria ter sido horizontal e não do jeito que foi construída, né? Eu assim, estou muito feliz de ter sido selecionada, de participar. Era um desejo muito grande para mim, porque eu vejo o quanto é importante ocupar espaços e mostrar essa diversidade, né? Se para mim hoje me autodeclarar negra é, de certa forma, uma coisa recente, porque tive uma criação onde uma avó negra nunca se declarou negra, e ao contrário, né, a partir de um processo de embranquecimento, de um racismo estrutural, ela reforçava essa ideia dentro de casa, no sentido de que a gente tinha que clarear a família, né? Era isso que eu escutei a minha vida inteira, né? Mas quando a gente vai percebendo que que mesmo, e eu acabei de ler esse livro agora do colorismo, e me fez entender uma porção de lugares, né, que se eu nunca me percebi como uma pessoa branca, eu tinha certeza absoluta que eu não não era claro o quanto, né, esse tom de pele mais claro também não me dava acesso a coisas, né, não me dava espaço para coisas. Então, hoje, eu fico nesse espaço que não sou branca o suficiente, mas não sou negra o suficiente para alguns lugares, e tento também não criar uma bandeira de que eu sinto ou passei por situações que eu não passei, né? Então, é preciso abrir espaço para mais gente, é preciso abrir espaço para tudo que está acontecendo e acolher essas diferenças, né? Eu sinto que se muita gente hoje faz isso porque fica bem na fita, né? Porque o Clementino, um amigo meu, fala, né? Novembro é o mês que a gente mais ganha trabalho. Gostaria que as pessoas lembrassem da gente nos outros meses, né?
se isso hoje tem uma coisa de ser legal, né? Eu acho que é preciso entender que não basta só isso, né? Não basta só ser legal em novembro, não basta dar esse espaço no momento. A gente precisa desse espaço o tempo todo, né? E não é fácil, não vai ser fácil, né? Mesmo com hoje mais aberturas, até mais espaços físicos dedicados, você ainda precisa reafirmar de muitas formas. Então, eu acho que a Bienal Black é um espaço fundamental, né? Para mim é muita honra estar dentro desse espaço, porque isso também me ajuda a compreender o meu trabalho e reforçar aquilo que eu percebo, que eu entendo. E aí eu estou nervosa, viu? Porque é muito importante para mim estar aqui. Né? Mas é isso, eu acho que assim, não é pouco, né? Quando a gente está falando desse esforço, a gente percebe que isso não é pouco. E quando a gente vê por fora que tudo é lindo, ninguém sabe o tamanho do trabalho que dá uma construção dessa em várias escalas, né? Em várias instâncias, de às vezes convencer ou explicar para as pessoas aquilo que é óbvio, né? Que esses espaços precisam ser colocados. Então, eu espero que isso seja algo que o Rio de Janeiro não só assimile, mas compreenda e sabe, compreenda no osso, compreenda na alma, e não só em novembro. Ai, você disse duas coisas aí, assim, né? Mais clara que isso, só o ensaio da cegueira, né? Uma realmente é essa coisa do novembro, né? Tá certo que novembro aí, a gente é uma data simbólica, mas você, veja bem, né? 20 de novembro se originou aqui no Sul e não é feriado, sabe? Então, existe algumas dicotomias, assim, né? Entre o que se diz e o que se faz exatamente. Né? E essa coisa assim de todas as empresas, as instituições que são politicamente corretas, inclusivas e diversas apenas no mês de novembro. Aí começa, é como se tivesse assim um catálogo telefônico, né, de todos os artistas negros, as pessoas que falam e que poderiam lá né, passar reflexões, né, mais reflexões ainda. A gente está quase como, né, criando ali uma Barça, se não uma, várias, né, de tanta reflexão que tem aí em todos esses anos, né, sobre o mês da consciência negra, né. E a outra coisa que você, bom, e fora assim, né, ser lembrado somente no mês de novembro, né. Mas enfim, né. E outra coisa, assim, não somos pardos, né. Pardo não existe aí no nosso dicionário, né? Que as pessoas também tenham esse discernimento de não ter, assim, uma certa... Alguém me disse uma vez que o racismo dentro do Brasil, ele só ia parar de existir quando você pudesse falar sobre preconceito racial, né? Sobre discriminação com qualquer pessoa, sem ter assim um certo milindre, né, um certo desconforto, né, não chamar de uma pessoa negra, né? Olha, ele é um homem negro, mas não no sentido, né, pejorativo, né, de associações, né? Mas a gente só vai estar livre, então, desse preconceito se a gente conseguir sentar com pessoas diferentes, né? E poder conversar normalmente sobre isso, dizer que realmente alguns países aí que eu tenho acompanhado, né, eles já estão tão na frente assim que falam de reparação, etc. e tal, né? Mas imagina, né, os cofres do Brasil ia, né, vazar completamente, né, se a gente ousasse falar em reparação aqui, né? Exatamente. Essa reparação aqui. Então, assim, já que não vai funcionar nesse formato, que a gente busque aí por reparações, políticas públicas. Os editais, dei o maior parabéns, assim, né, por esse monte de edital, mas tudo a toque de caixa, né? E aí?
né? O ano você às vezes tem que escolher, né? Qual que você vai participar, que não dá conta de tudo. O ano começou e a gente começou efetivamente a enxergar a coisa depois de 6 meses, então assim, né? Onde entra todo esse lado que se produz, que a gente não pode começar a produzir a partir daquilo, né? Enfim, né? Tem uma série de críticas aí, mas a gente vai deixar para um outro episódio. Ficou comigo aqui, então, né, a Hannah, essa artista maravilhosa e múltipla, uma das artistas aí que vai estar conosco na terceira edição da Bienal Black, que acontece esse ano, viu, gente? Hannah, satisfação, Obrigada. Um grande beijo para você. Obrigada. Muito bom estar aqui, Patrícia. Muito obrigada, minha Bienal Black. Vida longa e próspera, Bienal. Para nós. Eu espero ter minimizado ali a tua atenção, viu? Acho que sim. Obrigada. Tá certo, querida. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Esses episódios eles são gravados e vão ao ar sempre às quartas e aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Se originou lá no ano passado, no mês de novembro, intitulado Novembro Negro Bienal Black. Essa série de episódios, né? Nós estamos trazendo artistas, artivistas, oficineiros, curadores, todo o pessoal que está direto e indiretamente ligado à construção dessa terceira edição da Bienal Black, que vai ser realizada na cidade do Rio de Janeiro entre março e maio desse ano. A todos, todas e todes, o meu muito obrigado. Eu espero vocês até o próximo episódio.